Nós vamos ver ali, meus amados, que nesses dois primeiros reinados lá nos dias de Daniel, nesses dois primeiros reinados ali, Babilônia e Medo-Persa, eles tinham entre eles uma influência muito forte de Daniel, uma verdadeira religião. E aquilo influenciava governadores, ele mesmo havia posto Sadraque, Mesaque e Abednego como governadores de algumas províncias por causa da sua influência. E durante aquele tempo a influência protestante, não é? A influência cristã, não exatamente a fé que Daniel tinha, mas a sua influência, realmente existia, estava ali. Existia algo bom misturado ali, não é? Naqueles dois primeiros reinados, porque Nabucodonosor exaltou Daniel, depois que ele interpretou o sonho que ele havia tido. Mais tarde, quando Nabucodonosor cai, que seu sobrinho Belsazar cai, então os Medo-Persas dominaram a Babilônia, não é? Conquistaram a Babilônia, mas eles mantiveram Daniel lá. E Daniel foi jogado na cova dos leões, já debaixo do domínio Medo-Persa. Mas Daniel ainda estava lá, ele ainda influenciava os homens, os líderes que ali haviam, etc. Mas chegou um ponto onde Daniel morreu, saiu de cena, os judeus voltaram para a terra, Dário permitiu que eles voltassem, então não havia mais influência entre eles, entre esses gentios, para que realmente houvesse qualquer coisa boa. Por isso que se tornou no monstro do Império Romano, com todas as atrocidades e a crueldade que o Império Romano infligiu no povo de Deus nos dias de Jesus e que antecederam a Jesus também, na matança das crianças, aquele poder romano, aquele ódio desenfreado pelo povo de Deus, porque não havia nada entre eles, não havia influência nenhuma positiva entre eles. Vocês entendem? Havia saído. Então, agora nos dias finais, nós vamos ver que essas mesmas coisas acontecem. Olha que interessante. Então, nós vemos esta briga agora, quando chegamos ali nos Medo-Persas, que ainda, lembra que da semente dos Medos veio Assuero, que casou-se com a famosa Esther. Entendem? E ela era uma rainha que tinha os ensinamentos de Mardoqueu, temia a Deus, então ali tinha ainda uma luz do Evangelho que ainda estava ali, não é? Mas, conforme o tempo foi passando, essas pessoas foram morrendo, então agora a igreja falsa, ou o poder gentil, a religião falsa, o paganismo, começou a ganhar força frente àquela influência que realmente era boa, uma boa influência, não é? E realmente ele começa a ganhar força, e o capítulo 8 de Daniel mostra lá no princípio como que essa força romana, este bode, esse espírito romano que já estava desde Nabucodonosor vindo de uma maneira anticristo, depois falso profeta, e depois até se tornar naquela besta, não é? Encarnada naqueles 7 imperadores malvados, Nero e etc., que trouxeram tanta dor, tanta matança para o povo de Deus, finalmente chegou naquele ponto, não é? Então nós vamos ver essa luta entre esses dois poderes. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite, meus amados, é que este carneiro de 2 chifres, que também lá representava uma influência boa, não é? Ainda não era perfeita. Não era perfeita. Tanto é que não pôde subsistir ao bode. Não pôde subsistir àquele espírito romano que estava crescendo cada vez mais através daquelas 4 nações, não é? Na sua forma imperial. E depois, mais tarde, sofreu uma ferida mortal, mas reviveu e agora veio na forma papal, não é? Na forma religiosa. E desde então tem trazido destruição, engano, devastação através desta forma religiosa. Mas ela também teve seus estágios. Começou lá com a doutrina dos nicolaítas e veio vindo, como o profeta descreveu nas eras para nós, repetindo agora na sua forma papal aquilo que ela havia passado na sua forma imperial. Não é verdade? Mas como nós sabemos que é uma repetição no começo da dispensação gentia e no final da dispensação gentia, então vale a pena dar uma olhada aqui
Se nós entendermos o que aconteceu aqui, nós vamos entender o que acontece aqui. Então lá, nós vimos esta briga, irmãos. Esta briga entre esses dois poderes. E olha, Daniel era um verdadeiro político. Não no sentido pejorativo da palavra, mas ele tinha a política de Deus, como governar com justiça, com equidade, não é? Com temperança, com graça, com misericórdia. E também como ser firme na justiça, no juízo de Deus, não é? Ele ensinou tudo isso até para aqueles reinos que não conheciam a Deus lá no princípio. Daniel, este grande profeta. Mas como eu disse, como eles foram saindo de cena, esses grandes heróis foram morrendo, voltaram para a terra, que foi permitido justamente por Dário, voltar, reconstruir o templo. Esdras e Neemias reconstroem o templo lá. Então agora a influência judia sobre o império gentil não mais exercia tanta força, não mais exercia tanta pressão, não é? Num bom sentido. E agora eles começam a ganhar força desenfreadamente. Então agora, aquilo que havia restado entre os medo-persas, aquela influência positiva que havia restado, aquela influência de Deus, ainda que não fosse algo perfeito, não é? Mas era uma boa influência, começou a tentar fazer frente contra aquele paganismo, contra aquelas coisas horrorosas, aquelas formas de governo, não é? Injustas, mas não conseguiu. Não conseguiu. E nós vamos ver que essas duas influências começaram a batalhar, começaram a degladiar-se entre elas, e nós vamos ver que, infelizmente, naqueles dias, quem ganhou, quem levou a melhor, como nós dizemos, foi realmente o espírito falso. Foi o espírito anticristo que realmente se sobressaiu. E nós vamos ver que este bode com aquele longo chifre, que veio contra aquele carneiro com 2 chifres, ele não era páreo para fazer frente àquele espírito. E nós vamos ver que durante as eras da igreja, nós tivemos um maravilhoso poder que surgiu através da influência de grandes homens, que Deus levantou, grandes heróis. E eles vieram com o que nós chamamos da reforma, e eles surgiram com aquilo, liberdade de religião e liberdade civil, liberdade de ter leis justas, uma política justa, democracia, direito de escolha. E eles veio Lutero debaixo dessa influência, veio John Wesley debaixo dessa influência, vieram os pentecostais debaixo dessa influência. Mas, irmãos, aquele bode romano, ele não ficou quieto. E olha, ele era mais velho, ele tinha mais anos de experiência, ele tinha mais maturidade do que aquele carneiro que tinha nascido fazia pouco tempo, lá pelo ano de 1520. E aquele carneirinho, com seus 2 chifres, tentava fazer frente contra esse bode peludo, horroroso, sobrenatural, essa unção religiosa do paganismo, da influência negativa, e eles tentaram fazer frente. E eles eram corajosos, e esse carneiro não se esquivou, não se evadiu da batalha. Quando ele viu que o bode lhe atacava, ele tomou distância e ele foi para cima do bode. E ele veio com todas as forças que ele tinha. E você sabe que esses animais, eles batem de cabeça. É revelação, cabeça com cabeça. A revelação contra a revelação. Mas veja que eles estavam tentando lutar contra uma revelação falsa com uma revelação falsa. Eles ainda tinham o batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles ainda tinham as suas interpretações, ainda tinham seus dogmas, seus credos, influenciados por aquele próprio bode, misturados com aquilo que eles tinham. E eles tentaram fazer frente, e eles tomaram distância e vieram, mas qual foi o fim? O fim foi o seguinte, meus amados, foi que o carneiro foi morto, o carneiro foi destruído, o protestantismo não existe mais. O protestantismo, que iniciou-se em 1520, foi morto, ele não existe mais, ele foi conquistado pelo bode e ninguém percebeu. Este bode conquistou as igrejas protestantes. Esta falsa religião romana
conseguiu conquistar esta religião protestante. Assim como nós vimos que lá também estas duas influências tentaram degladiar. Mas quem perdeu foi justamente aquela boa influência, justiça, equidade, direito do voto, um país melhor, leis mais justas, saúde para todos, lei para todos, punição, para que não houvesse impunidade, exemplos, moral, costumes, sadios. Mas tudo isso se foi. O bode tinha táticas, o bode lançou as modas, o bode lançou Hollywood, o bode disse deixa as mulheres votarem, o bode trouxe a ciência, o bode trouxe faculdades para temporariamente ajudar o homem, como disse o profeta, apenas para enganá-lo. São boas coisas, mas com o intuito de enganar o homem. O bode fez tudo isto, não é? Esse espírito fez tudo isso para enganar. A invasão do protestantismo, não é? Esse espírito romano invadiu o protestantismo, as igrejas protestantes ao redor dos 4 cantos da terra e infelizmente ele já morreu. Esse carneiro morreu. Esse carneiro não existe mais. É o fim dele. Ele foi conquistado. Mas ele fez uma coisa boa. Ele feriu o bode. O resultado desta peleja foi que a igreja romana perdeu o seu domínio exclusivo e absoluto quando aquele único chifre foi quebrado e agora no bode apareceu 4 chifres. Apareceu 4 chifres, não é? E aí nós vamos ver, meus amados, que de uma igreja que existia, que governava toda a terra, que influenciava toda, se assentava sobre as águas, agora ela teve que dividir o domínio com suas filhas. 3 filhas ela teve. E todas as demais igrejas, irmão, todas as igrejas protestantes do mundo hoje vieram dessas 4 igrejas. Você vê as placas diferentes. Irmão, é a ramificação de apenas 4 igrejas. Ou é católica, ou é uma ramificação da católica, ou é uma ramificação da luterana, ou é uma ramificação da metodista, ou uma ramificação da pentecostal. Aos olhos de Deus, são 4 que tem ali. E claro, foram gerando mais filhas e mais filhas e mais filhas e mais filhas e mais filhas, mas são 4 igrejas, 4 poderes. Mas infelizmente, a Bíblia está mostrando para nós que o poder, a influência é a mesma. É o bode romano. É a doutrina romana. É o batismo romano do Concílio de Nicéia do ano 325. É a mesma influência. É o mesmo espírito. São as mesmas táticas, a mesma estratégia, os mesmos costumes, o mesmo estilo de vida, mesma igreja morna, sem sinais, sem maravilhas, escriturísticos, claro, de acordo com que esses sinais seguirão aqueles que creem, segundo o que está escrito na Bíblia. 4 igrejas surgiram. E olha que interessante, da briga, vamos lá então, nós tivemos aqui a briga entre o urso e o leopardo, ou a briga entre o carneiro com 2 chifres e o bode. O carneiro ele realmente sofreu. Olha para você ver que é a mesma visão, capítulo 7 e capítulo 8. Quando o bode lutou contra o carneiro, ele derrota o carneiro, mas ele perde o chifre único e aparece 4 chifres na sua cabeça. Não é o que está escrito lá? Vamos ler. Estou lendo agora Daniel 8, verso 22, 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, aquele rei absoluto, né? O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mesmo espírito. Não é? Olha que interessante. Não é isso que está dizendo ali? 4. 4 na esfera religiosa. 4 igrejas. 4 igrejas. A igreja romana, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja pentecostal. 4. Principais igrejas. Muito bem. Só que quando você vai dar uma olhada no capítulo 7, vamos ver se fala a mesma coisa lá.
Vai lá no capítulo 7. Olha que bonita, que maravilha essas liçõezinhas, né? Ajuda nós a desenvolvermos a nossa visão. No capítulo 7, diz aqui, falando aqui agora do urso e do leopardo. Vamos ver o que acontece com o leopardo, porque ele representa justamente o bode. É a mesma coisa que o bode, na esfera política e na esfera religiosa. Diz que apareceu 4 chifres no bode. Vamos ver o que acontece com o leopardo. Verso 6 do capítulo 7 de Daniel. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Viu aí? Não disse que era 4 chifres lá? Na esfera religiosa? Na esfera política também apareceu 4 cabeças. Historicamente, lá no começo da dispensação gentia, quando Alexandre o Grande, que representava este chifre único, morre, 4 generais assumem o domínio do Império Grego. E aqueles 4 generais foram responsáveis pela formação do Império Romano. Quando eles dividiram esse domínio em 4, então é onde veio o Império Romano. Não é interessante nós vermos isto? Então nós vimos 4 chifres na cabeça do bode, que também representa exatamente a mesma nação, e depois que também é o leopardo na esfera política, 4 asas, 4 cabeças. Vocês estão vendo aí? Não é maravilhoso? A Bíblia mostrando para nós?